Olá, estamos começando mais uma live. Estamos testando o som, a imagem. Já começamos, já deu 21 horas. Sejam todos bem-vindos. Continuando o nosso estudo do livro Seja Feliz Hoje, no capítulo 14, Segurança em Deus, e este é o nosso 15º encontro. Hoje é 9/11/20. Muito bem, preparados, ligando as turbinas psíquicas para decolarmos nesse estudo de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Bom, aqui Joana de Ângeles começa dizendo o seguinte: a existência terrestre é uma formosa concessão do Pai Celeste, a fim de que desenvolvam os valores adormecidos no cerne do espírito. Desse modo, sofrendo alterações imprevisíveis e ocorrências perturbadoras durante o processo de evolução. Como alguém já disse, o desdobrar do conhecimento, da conscientização, é um parto, como usava essa ideia metafórica Sócrates, falando do processo da consciência vir a lume, né? O conhecimento vir a lume. Então, veja bem, a existência terrestre, nós sabemos que a vida se estende a todo o universo. Por enquanto, a nossa experiência aqui na Terra é desse modo. Não temos ideia de como é nos planetas mais avançados, como são, né, as experiências lá. Em cidades espirituais ainda do planeta Terra, se tem notícia de como funciona a vida, os estudos mais avançados do que o nosso em região mais elevadas. Mas, como está dizendo aqui, é uma formosa concessão do Pai Celeste, é uma permissão para o indivíduo se desenvolver utilizando os recursos que a vida oferece, a fim de que se desenvolvam os valores adormecidos no cerne do espírito. No livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles fala da paranormalidade humana, dizendo do sexto sentido como algo que vai além dos 5 sentidos que somos ainda restritos a perceber o mundo. Este sexto sentido permite o indivíduo ver à distância, pela clarividência, escutar pessoas desencarnadas ou situações que estão acontecendo em outros lugares. Nós podemos externalizar as nossas percepções, como alguns estudiosos já estudaram a respeito. Me parece que foi Ernesto Bozano. Muito bem. Desenvolver esses valores adormecidos, este sexto sentido, faz parte desse rol, não é? É um sexto sentido que vai além dos limites dos 5 sentidos. Algumas pessoas, infelizmente, querem inibir ou apagar, bloquear este sentido por medo de que as percepções que elas têm se transformem em realidade. Ou seja, o indivíduo ele tem uma precognição de que um parente desencarnou, ele acha que o parente desencarnou porque ele teve a antevisão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa, o clarividente, apenas viu algo que ia acontecer independente dele. Mas aí a pessoa fica com medo, quer bloquear essa sensibilidade, porque ela está acostumada com os 5 sentidos, se acostumou
a ser um pigmeu, né? É uma opção pessoal. Lembrando aqui do complexo de Jonas, do Maslow, que são as pessoas que têm medo da sua própria grandeza. O indivíduo não vai ver, sentir, perceber nada além das suas possibilidades. E o seu mentor sabe o que ele pode e o que não pode ver, para que não se perturbe psiquicamente, né? Agora, aqueles que exploram as faculdades mediúnicas e anímicas, buscando somente atender os seus interesses pessoais, curiosidade, aí a situação é outra, como se observa no livro Os Mensageiros, onde os médiuns dão os seus depoimentos dos erros cometidos de abusar da faculdade mediúnica. Muito bem, desse modo, sofrendo alterações imprevisíveis e ocorrências perturbadoras durante o processo de evolução. Olha, nós nos adaptamos a determinadas situações. Você entra numa empresa, você vai se adaptando ao modo como o seu gerente se comporta, os seus amigos que saem para almoçar com você, os amigos que ficam até mais tarde, os amigos que vai para casa um do outro como amigos, a gente vai aprendendo como funciona estas coisas. Nós vamos nos engajando. De repente, o indivíduo é mandado embora. Ele passou 30 anos cumprindo essa rotina de relacionamento. Quando ele perde o emprego, ele fica sem chão. Ou quando desencarna um ente querido, um amigo, que nós estamos acostumados a determinados comportamentos, nós ficamos sem parâmetros se não tivermos uma preparação, né? Então, é natural que a mudança traga um certo desconforto, mexa com o indivíduo. Aliás, alguém já disse que se as coisas estiverem muito certinhas na sua vida, cuidado, porque você pode estar estagnado e não crescendo. A vida é movimento incessante. Agora, essas mudanças são graduais, não é? Não são coisas abruptas, depende da situação, mas a vida não dá um peso maior para o indivíduo do que ele pode carregar, como asseverou o nosso Mestre Jesus. Por mais se anele por tranquilidade, o mecanismo a que se está submetido é dinâmico. O mecanismo que estamos submetidos. E aí tem um outro lance que é interessante observar. Se deixasse por nossa conta, nós ficaríamos na zona de conforto a vida toda, com exceções, é claro. Mas há uma tendência nossa ainda, nesse estado que nos encontramos, de partir para o menor esforço, para ficar na zona de conforto, né? E para algumas pessoas, a vida se constitui no trabalho, casa, trabalho, casa. Ela sai do trabalho, ela não quer outra coisa senão ficar na sua casa. E para sair da sua casa, ela sai por obrigação para trabalhar. Então, o universo da pessoa se reduziu a isso. Se houver alguma patologia, algum trauma, alguma insegurança, isso pode ser um motivo, estes podem ser motivos que enclausuram a pessoa. Mas, de modo geral, nós temos que ter um certo dinamismo. É importante que o indivíduo vá ao supermercado, vá ao banco, no aniversário do parente. Isso faz com que ele saia dessa zona de conforto e interaja com pessoas e se socializa, porque nós precisamos disso. Trocar ferramentas, trocar experiências, e são alimentos psíquicos. Quando você está conversando com alguém de forma legal, bacana, está se alimentando psiquicamente, né? E se nós ficarmos exclusos da sociedade, nós vamos trocar o quê? Nós vamos nos encastelar, engessar naquela situação e não sair de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Não. Muito bem. O mecanismo a que se está submetido é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição.
cada constituição do indivíduo, né? Num momento, tudo se encontra em ordem, funciona com equilíbrio. Logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados que necessitam de atenção e de correspondentes cuidados especiais. A vida é tão sábia que algumas coisas acontecem e vão entrando na nossa rotina, mas nós não ficamos obcecados em ficar pensando em determinadas ocorrências. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver aqui que um bichinho caiu na minha água. Não era para ele fazer isso, mas não, ficou só na beira do copo. Se nós tivéssemos informações de que um parente vai desencarnar amanhã, que na semana que vem vamos ficar desempregados, que vai acontecer um acidente daqui a um mês, nós viveríamos num pânico permanente. Aí sim haveria uma sobrecarga, uma superexcitação mental em torno de problemas que levaria a um estresse, a determinados traumas que paralisavam a personalidade, a pessoa. Embora nós não tenhamos uma antevisão, como quem tem pré-cognição tem, que é raro, não é tão comum, nós não temos a antevisão e isso faz com que o indivíduo, de alguma forma, fique equilibrado, né? Ele não fica na expectativa de que vai acontecer, só se tiver um prognóstico de doença, acidente, etc. E isso, então, isenta o indivíduo de perturbações desnecessárias que tornaria os seus dias mais difíceis, né? No entanto, vai acontecer. Eu vou desencarnar, você vai desencarnar, acidentes acontecem, desempregos acontecem, conhecer pessoas legais acontecem, fazer viagens maravilhosas acontecem. Uma série de situações que nos tiram das situações fechadas, repetitivas, que podem ser uma clausura para o indivíduo. Então, tá aí. No momento, tudo se encontra em ordem, funciona com equilíbrio. Logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados que necessitam de atenção e de correspondentes cuidados especiais. Alguém já disse que a única coisa que não muda é a mudança. Sempre tudo está mudando. Estamos no universo em expansão, nós mesmos, o esquema de funcionamento da nossa reencarnação é de reencarnar, se desenvolver e desencarnar, né? Então, tem um começo, meio e fim, começo, meio e fim. Você forma uma família, se apega à sua esposa, aos seus filhos crescem, vão embora, desapego. Primeiro tinha o apego, agora desapego. Você se apega ao seu marido, à sua esposa, ele desencarna ou ela desencarna, desapego. Você conhece alguém, apego, é a vida. Constantemente passamos pelas experiências. Mantém-te firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. Bom, com esta visão, então, do Espiritismo, que estamos reencarnados para evoluir, a vida não é um peso que desaparece na morte, né? Que se consuma na morte. Não. A vida objetiva, evolução, crescimento. Portanto, as experiências inerentes a esta existência são instrumentos de crescimento do indivíduo. Como diz aqui, as dificuldades e dores vai deixar o indivíduo sair mais forte e enriquecido de sabedoria ao enfrentar. Agora, veja, gente, nós estamos lendo aqui
os ensinamentos da benfeitora, não quer dizer que de pronto já conseguimos fazer isso. Então vem aí uma situação desagradável e eu me cobro que eu tenho que ser super equilibrado para não me abalar. Eu não posso negar a minha natureza humana, né? Tem situações que me deixam mais aflitos, outras menos angustiosos, outras são mais neutras, outras me deixam embaraçado. Isso faz parte do quadro. Agora, veja bem, nós estamos recebendo lições abençoadas para aprender como fazer, não é? Então, quando passamos por dificuldades, não são estorvos que não levam a nada, são aprendizados que levam ao crescimento. Portanto, tem uma finalidade. Algumas pessoas, quando elas são muito radicais, elas pegam ao pé da letra algumas coisas. Quando nós lemos um ensinamento, escutamos uma palestra, nós estamos em contato com sugestões, com direções, com opiniões, com experiências que servem de modelo. Mas não quer dizer que nós vamos de pronto já praticar aquilo. Que é um exemplo mais patente? Nós conhecemos o cristianismo há 2000 anos. Quanto nós praticamos do cristianismo? Conhecemos o espiritismo há cento e poucos anos, quase 2 séculos. O quanto nós incorporamos de mudança de comportamento, né? É a mesma coisa. Você entra num curso universitário, no primeiro dia de aula, você não tem conhecimento de todas as matérias que vão ser dadas durante 5 anos. Você não tem ainda os conhecimentos que vão ser formados ao longo do tempo. Você vai ter que passar por muitos dias sentado no banco da faculdade, estudando textos, discutindo textos, escutando aula, participando de seminários, comprando livros. Tudo isso vai compondo o conhecimento, a formação do indivíduo. Então, não se cobre exageradamente com coisas que se dão ao longo do tempo. Porque aí o indivíduo passa a ser um chato que quer ser perfeito, né? Não tem nenhum problema da perfeição. Aliás, nós caminhamos para a perfectibilidade. O problema é o neurótico perfeito, porque aí ele quer controlar todo mundo, fica apontando defeitos, criticando, exigindo excessivamente de si mesmo acertos que ele ainda não está preparado. Não dá certo, não dá certo. É a mesma coisa, você entra no curso de contabilidade e no dia seguinte você se candidata a um emprego de contador e se oferece para trabalhar como contador. Mas como que você vai trabalhar como contador se você não conhece essa área? Você só está matriculado no curso. Para você se formar em contador, você tem que estudar 4 ou 5 anos, tem que ter muito estudo para você estar gabaritado para poder, obviamente, exercer o cargo. Então, não exija uma perfeição, um domínio total das suas emoções e cognições, se ainda não os possui. Aliás, é um desvio, é uma fuga que o indivíduo aplica a si mesmo e faz com que ele não perceba os seus erros, porque ele nega, ele bloqueia, ele não quer falar que ele é inseguro, ele quer falar que é seguro. Ele fala que é seguro tremendo os lábios, com a boca seca, tremendo todo o corpo, diante de uma dificuldade. Cadê a segurança? O corpo mostra que não tem segurança nenhuma. Muito bem, nós precisamos aprender a lidar com a nossa condição humana, não é? Nem tanto ao excesso de abandono de si mesmo, como algumas pessoas fazem, nem ao excesso de rigor que a pessoa ainda não consegue fazer. Olha só, o vendaval fortalece as ramagens das plantas que se lhe submetem. Fortalece pelos movimentos. Depois que passa a tempestade, recompõe-se com vigor. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação.
Este é um tema importante porque muitas pessoas se pegam nessas dúvidas cruéis, né? Então ela acredita e não acredita. Tem momentos que está evidente, tem momentos que a dúvida é muito grande e ela fica embaraçada. E alguns optam por desistir. Não, não adianta nada, já tentei. Essas dúvidas não vai chegar a lugar nenhum. Se tivesse que chegar, eu estaria melhor, eu teria uma fé mais constante. A fé se constrói. Para você construir o comportamento do contador, a capacidade profissional dele, você tem que estudar 5 anos, né? No comportamento é a mesma coisa. Nós vamos aprendendo através do exercício constante de acreditar em nós mesmos, na vida, nos acontecimentos. Então, nunca te permitas a dúvida. Trabalhe esta dúvida antes que ela te engula. Trabalha, explore, porque daqui a pouco ela começa a ganhar terreno dentro de você e você começa a duvidar de tudo e põe a perder uma série de esforços seculares que vem travando com o seu crescimento por causa de dúvidas que podem nascer das suas incertezas, como de obsessores que estão no seu ouvido assoprando: você não vale nada, você não está crescendo nada, você é a velha raposa que só pensa em si mesmo. E o obsessor vai hipnotizando, jogando ideias na cabeça do indivíduo. A benfeitora está nos alertando: não te permita as dúvidas. A dúvida pode ser uma brecha que abre, escancara as portas e entra acabando com você. Então, nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. E nós temos os modelos daqueles que chegaram lá, né? Isso exposto na sociedade, espíritos de escola reencarnados em trabalhos fabulosos que para o espírita não é difícil de identificar como um espírito evoluído, né? O indivíduo inteligente, sábio, controlado emocionalmente, não é filho do corpo. Ou seja, isto não é do corpo, é da sua experiência, do seu crescimento, dos enfrentamentos. Então, este olhar do que o Espiritismo oferece e a maturidade do indivíduo também vai abrindo os seus olhos, faz com que ele tenha uma visão diferente da vida. Você pode encontrar nas sessões mediúnicas pessoas dando seus depoimentos, mostrando a sua grandeza espiritual pela exposição, pela seriedade da comunicação, pela grandeza de visão da vida, diferente se você escuta um espírito perturbado, só reclama dos outros, reclama da vida, reclama de Deus, xinga a si mesmo, persegue os outros, está perturbado, não consegue lidar com a própria vida. Quem teme a luta ou desiste, ou se entrega à autocompaixão, compromete-se mais sem dar-se conta com os códigos da vida. Fiz uma anotação. Assim, olha só. Quem teme a luta ou desiste, ou se entrega à autocompaixão, compromete-se mais. Por quê? Porque ele tem recursos, conhecimentos, conquistas e se permite ficar negando. Quem teme a luta ou desiste, ou se entrega à autocompaixão, compromete-se mais sem dar-se conta com os códigos da vida. Olha, tem algumas pessoas que são céticas, gratuitas, ou mais por preguiça de pegar um livro e ler, ou preguiça de fazer uma pesquisa, para
entender aquilo que ele não conhece, não aceita ou contesta, né? Então, às vezes é mais por conta de um conforto pessoal de não se esforçar para buscar as respostas, porque as respostas obrigariam o indivíduo a sair da mesmice, né? Então, algumas pessoas negam sistematicamente por conta disso. É bom, né? A pessoa prefere ficar alienada, não tendo a consciência se cobrando. Você sabe, as coisas não são assim. Então, ele prefere não tomar contato com o conhecimento. A história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate. Perseverança, esforço. Aqueles 5 anos de faculdade, depois o mestrado ou o curso técnico, que é difícil, dá vontade de desistir, não aguenta mais fazer exercícios, leituras, olha o esforço. Exige, exige. Se nós temos mais dificuldade para entender a lição, é que ignoramos aquele conhecimento. Portanto, vai exigir mais de nós mesmos para aprender. Uma outra pessoa que tem mais experiência, só de olhar já pegou, já entendeu. Então, aí mostra a diferença de evolução das pessoas. Aquilo que hoje para nós é difícil, complicado, exige muito, é porque não temos experiência naquela área, temos poucos recursos para lidar com aquela situação. Então, vamos dar um exemplo. Se você pega um cozinheiro iniciante, novato, você pede para ele fazer 2 ou 3 pratos, provavelmente ele vai se perder na cozinha. O cozinheiro experiente, ele recebe um pedido atrás do outro, um pedido atrás do outro. E ele vai se organizando lá, separando as comidas, pondo para fritar, pegando, distribuindo. Por quê? Ele tem experiência, ele tem uma rotina interna de funcionamento que funciona. Ele sabe administrar, organizar os vários pedidos ao mesmo tempo, numa sequência, por exemplo, né? E de onde vem isso? De um milagre? Não, de muito esforço. Quantos empregos ele já passou, ou quantos anos ele está nessa cozinha para ter esta capacidade admirável? Muito tempo, né? E não é diferente com as outras capacidades. Então, a história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate. Mesmo aparecendo a adversidade, as oposições, objeções, enfrentamentos, provocações, o indivíduo está direcionado, tem o leme sabendo para onde vai, né? Mediante a repetição da aprendizagem, olha aí, ó, a história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate, mediante a repetição de aprendizagem, sem nunca deixar de insistir e de tentar. O aprendizado vem pelo tempo. E este conhecimento é precioso, porque nós podemos sair da área da ignorância, da falta de compreensão, acessando o conhecimento que está disponível. Todavia, esse triunfo tem origem no comportamento íntimo, quando o lutador vence as paixões servis que o atormentam, as lutas internas. Esse é um outro fator muito importante. Então, o indivíduo é convidado a trabalhar na cozinha. Mas aí ele tem os medos internos. Puxa, mas em casa eu já deixo queimar o arroz, o bolo nunca fica no tamanho certo, nunca fica com sabor apreciável. Esses obstáculos internos vão gerar ansiedade quando ele começar a trabalhar na cozinha e não conseguir realizar, porque vai ter dificuldade. Ele pode até conseguir, porque às vezes o medo é maior do que a realidade.
Felizmente, a vida prega essa peça em nós, uma peça positiva, não é? O indivíduo fica apavorado, achando que não vai conseguir fazer nada, chega lá, tirou um pouquinho da ansiedade, já põe a mão na massa, começa a fazer e a coisa vai indo, vai fluindo. Mas aí o indivíduo tem um certo equilíbrio, né? É razoável. Quando o indivíduo está atormentado, bloqueado por dentro, e aí ele não fica apenas ansioso de começar a tarefa, ele fica apavorado, apavorado, ele começa a tremer, taquicardia, sudorese, memória fica ruim, o medo de que coisas horríveis aconteçam. Aí já se trata então de perturbações mais sérias que precisa de tratamento e tudo passa, viu? Tudo a gente consegue superar e continuar adiante no processo evolutivo, se não hoje, amanhã. Muito bem. Deixa eu ver aqui. À medida que não, não, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu acho importante essas amarras internas. Porque algumas pessoas que não entendem direito, que têm essas amarras internas, esses conflitos, elas acham porque elas não têm valor. Elas se desqualificam por causa de uma dificuldade, ou mesmo que seja um tormento, como uma coisa irreversível, né? Então, ela precisa saber que todas as pessoas têm os seus conflitos, alguns mais e alguns menos, e que é possível superar através do enfrentamento. Ela não está destinada a ficar assim até o final da vida, né? É temporário, vai passar através dos enfrentamentos. Aí sim, agora continua. À medida que o aparente insucesso ocorre, a viagem para dentro do ser, através da reflexão e da irrestrita confiança em Deus, impulsiona-o para novas tentativas, das quais resultará o êxito. Olha só. A viagem para dentro do ser, através das reflexões e da irrestrita confiança em Deus. A irrestrita confiança em Deus. Mais uma vez, nos deparamos com os nossos limites. Poderemos pensar agora com os nossos botões, mas tem vezes que eu tenho essa confiança, tem vezes que eu diminuo, oscila bastante, depende das situações. Novamente, é a necessidade de aprender mais e de exercitar essa confiança. Exercitar, refletir a respeito da divindade, da bondade, do processo evolutivo, né? Então, o indivíduo vai se enchendo de recursos com essas reflexões, superando os impedimentos que possam acontecer tanto interna quanto externamente. Vigia as nascentes do coração, diz a benfeitora, de onde brotam os bons como os maus sentimentos, e fortalece-te na fixação das metas que pretendes alcançar. Olha, é um roteiro, é uma sugestão muito bem elaborada. Vigia as nascentes do coração. Por exemplo, vou começar amanhã um trabalho, ou vou fazer um curso. E aí vem o sentimento, mas será que eu vou conseguir? Será que eu estou pronto para isso? A nascente do coração perturbada, não vigiou a nascente do coração. As dúvidas que ele tem de várias situações aparecem e pode tirá-lo da proposta do emprego, ou seja lá o que for. Vigiar as nascentes. O indivíduo pode ser um profissional altamente experimentado, tem experiência, mas a ansiedade é maior. O medo se sobrepõe, porque ele deu vazão. E aí o que a gente vai fazer? Uma mágica? Ah, então tá bom, eu vou começar um emprego amanhã e como que eu faço para não sentir ansiedade? Não, não é mágica, não dá para desligar o botão da ansiedade e pronto, não tenho mais, posso enfrentar qualquer coisa. Não, eu tenho ansiedade, mas eu vou controlar a ansiedade.
Eu vou começar um emprego amanhã e estou ansioso, mas espera aí. Eu sou capaz, eu tenho experiência. Ou eu estou começando numa atividade nova que me deram chance, vão me ensinar o trabalho. Então não tem necessidade dessa ansiedade. Estou trabalhando a ansiedade. Não estou dando um nó nela, não estou passando uma borracha e ela sumiu. Estou trabalhando com ela. A mesma coisa. Ah, mas aí eu comecei o meu trabalho e eu me sinto inseguro para preencher um relatório. Se sente inseguro? Quanto mais relatório você preencher, mais seguro você fica. É natural que você tenha insegurança e supere a insegurança com conhecimento, com experiência. Então, vigie as nascentes do coração, de onde brotam os bons como os maus sentimentos. Os bons sentimentos, deixa eles brotarem à vontade, dê corda, dê vazão. Sentimentos, por exemplo, eu vou começar o trabalho amanhã e eu estou bem preparado para isso. Já tenho experiência, estou à vontade, eu sei que eu vou formar amizade facilmente, porque eu sou sociável, eu sou amistoso. Opa, olha que preparação legal. E fortalece-te na fixação das metas que pretendes alcançar. Eu quero entrar nessa empresa, quero aprender bastante esta nova área, pretendo fazer um curso de pós-graduação para me capacitar mais, pretendo chegar à gerência, diretoria, ou seja lá o que for. Eu tenho um plano, eu vou trabalhar em cima desse plano. Eu não vou simplesmente entrar lá e adormecer no cargo, fazendo aquilo repetitivamente, sem melhora nenhuma. Aí isso já mostra uma característica de personalidade, né? Personalidade que não tem nada de proatividade, desejo de crescer, de melhorar, apenas se acomoda na situação e provavelmente é daqueles que mais reclama do salário e do emprego, né? Porque ele tem tempo para fazer isso. Aquele que quer ter um salário melhor ou uma atividade melhor tá estudando, está estudando, está queimando a pestana. Chega em casa, vai pegar livro, vai ver aulas na internet. E o folgadão chega em casa, vai dormir, né? Ou fica assistindo televisão sem fazer nada para melhoria pessoal. Muito bem. Não te importem os efeitos exteriores, os comentários em torno dos prejuízos, o ridículo dos frívolos ou qualquer outro fator que produza inquietação. É um teste, é um teste. Tanto amigos queridos como pessoas mais distantes e rancorosas poderão fazer os seus comentários, né? E aí, o que nós fazemos? Adotamos os comentários? Deixa comentar, né? Eu não posso me permitir ficar atormentado pelos tormentos dos outros. Tem aquela frase que a gente sempre repete, que é do filósofo Sartre, que diz: o importante não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Percebe? Então, alguém chega e fala para mim: ah, você é incapaz de exercer essa função. Aí eu engulo aquilo, nossa, eu sou incapaz mesmo, eu não vou nem me arriscar. Qual que é a ideia para refletir? Opa, espera aí, ele falou que eu sou incapaz. E o que eu faço com o que fizeram de mim? Eu modifico. Não, eu não sou incapaz, eu sou capaz. Eu vou enfrentar a situação. Não é você que não gosta de mim ou que critica todo mundo que vai determinar a minha vida. Não é você que vai dar a pauta da minha existência, né? Eu não vou seguir o seu conselho malsão de você não acreditar em mim, porque quem tem que acreditar em mim sou eu, não você. Ok? Agora, tem gente que tem medo de se opor àquilo que os outros falam.
Ah, mas é uma autoridade, falou que eu sou isso ou aquilo. E daí que é autoridade? Ela é autoridade na vida dela. Ela não é autoridade na sua vida. Quantos milhares de séculos você tem de experiência? Nem você se conhece direito, como que outro pode te conhecer? Muito bem. Persiste na ideia do bem que vieste vivenciar e espargir. Que vieste vivenciar. Então, nós saímos com o propósito da vida espiritual e chegamos aqui e deixamos alguém abafar a vela. Olha só. Persiste na ideia do bem que vieste vivenciar e espargir, espalhar, tornando a tua existência uma jornada prazerosa. Nós podemos tornar a nossa existência prazerosa, conquanto haja os mal-humorados de plantão, os pessimistas, os negativos. Que coisa terrível! De repente você pode ter uma vida bacana, construtiva e engoliu ideias nocivas dos outros e leva uma vida amargurada porque alguém falou. E poderia ser mais sorridente espiritualmente, mais expansivo, mais sociável, mais leve, e não é porque alguém falou que não é assim. Mesmo quando o sol da alegria esteja encoberto por nuvens carregadas de aflição, mesmo nessas situações, manter a vida prazerosa. Sabes que além delas, o astro-rei permanece inalterável. Além das nuvens, dessas nuvens cinza que tampa tudo, está o astro-rei espargindo a sua luminosidade. Estás convidado à execução do programa de amor e de revitalização da prosperidade moral. Desculpe, tenho que pôr uma pastilha na garganta. E um pouco de água. Então vamos lá. Isso não é motivo para parar e se lamentar, certo? É motivo para engrenar a marcha. Estás convidado à execução do programa de amor e de revitalização da prosperidade moral e espiritual das criaturas e do planeta que habitais. Como está lá no Livro dos Espíritos, quando fala da finalidade da encarnação. Para alguns é uma missão, para outros, uma expiação, e para todos nós, ajudar na construção do bem, na nossa tarefa no universo. Então, estamos convidados à execução do programa de amor. Quando nós levamos o chocolate quente para a pessoa que está embaixo da ponte, ou arrumamos um emprego, ou damos um sorriso para uma pessoa que está mal, ou um abraço, né? Nós estamos colaborando para a revitalização da prosperidade moral e espiritual das criaturas e do planeta que habitamos. Gente, quando nós estamos maus, nós não funcionamos direito. A memória falha, gaguejamos, temos sono, dor de cabeça, mal-estar, dificuldade para reflexionar, fica tudo piorado. Quando nós estamos bem, é um estado de euforia, de alegria, de confiança, de bem-estar, de agilidade mental, tudo melhora. Será que não vale a pena investir neste bom humor? Como ela está dizendo aqui, amor, revitalização e prosperidade moral e espiritual. É o que vai trazer mais clareza na nossa rota,
mais tolerância de suportar os reveses, mais sintonia com a espiritualidade. A otimização de nossa evolução está em nossas mãos. O que fazemos com ela? Iludidas, essas criaturas correm em desespero, em busca do gozo que o consumismo proporciona, sem o menor conhecimento da realidade de imortais que são. As pessoas que estão dormindo na existência, né? Iludidas, correm em desespero em busca de gozos para ter sentido na vida. Fica buscando. Agora saiu a nova moda, é o sapato X, o novo celular, e o indivíduo fica naquela sofreguidão de buscar coisas para dar sentido, e esquece que é imortal, que está evoluindo, que os tormentos que ele está enfrentando agora, essa angústia do vazio, faz parte de experiências evolutivas que ele pode superar e sentir sentido na vida. Sentir que vale a pena. Ele pode, mas ele está atrás de bobagens, de besteiras do consumismo. O consumismo colocou isso na cabeça. Ele se deixou, obviamente, né? Acende no teu íntimo a luz do discernimento para libertá-las da ignorância, a fim de que se permitam o correto direcionamento existencial. Estamos falando aqui da segurança em Deus para poder colaborar com os nossos irmãos em evolução também. Então, olha só. Acende no seu íntimo a luz do discernimento para libertá-las da ignorância, a fim de que se permitam o correto direcionamento existencial, a sede de direção, a sede de caminho. Né? Tem um gato miando aí, mas não vai atrapalhar, não. É o meu gato. Certamente enfrentarás dificuldades, entre as quais a fragilidade orgânica, que estamos todos afetos, né? A fragilidade humana. Efeito natural das tuas ações transatas, olha o encadeamento das coisas, né? Não é uma gratuidade que permite ao indivíduo, que o indivíduo se permite se vitimar. Olha o corpo que eu tenho, olha a classe social que eu nasci, olha a minha formação, a falta de dinheiro. Opa, espera aí. Certamente enfrentarás dificuldades, entre as quais a fragilidade orgânica, efeito natural das tuas ações transatas. Ninguém está castigando. São efeitos das ações anteriores que estão reaparecendo, que se apresentam como provas e sofrimentos. Para quê? Para castigar? Não, para crescer, para melhorar. Não as valorizes demasiadamente, detendo-te nelas sem a coragem para seguir adiante. É uma opção nossa, né? Não ficar detido nestas situações. Olha só, o modelo irretocável a seguir é sempre Jesus. Não estes modelos terrenos, humanos, que estão alucinados pelo poder, pelo dinheiro, pelo prestígio. Não que a sociedade humana não tenha os modelos exemplares, é claro que existe. Nossa, figuras extraordinárias. Mas aqui a benfeitora fala do modelo irretocável, é Jesus. Na modesta região da Galileia, que padecia sob o guante de muitos preconceitos, ele optou pelos pobres e oprimidos. Gente, um espírito que é o governador de um planeta que tem em torno de 30 bilhões de encarnados.
que tem a sua trajetória evolutiva marcada em planetas que nós não imaginamos, que traz a sua sabedoria, a sua vivência para nós, como roteiro, e ele opta, olha só, pelos pobres e oprimidos. E nós? Nós, sabidões, cheios de conhecimentos de internet, cheio de conhecimentos rebuscados, optamos em quê? Estar perto de pessoas influentes, poderosas, para quê? Para ficar na sombra dela, para ver se sobra alguma coisa para nós? Aonde isso vai nos levar? Aonde levou no passado e no presente? Ele optou pelos pobres e oprimidos, elegeu os mais degradados, a fim de os reabilitar e proporcionar-lhes os meios de sonhar e conseguir a felicidade que lhes era madrasta perversa. Se um espírito desta envergadura faz esta opção, o que estamos fazendo? É começar a pensar, refletir, que modelos temos seguido? O quanto estamos saciados com esses modelos ou enfadados, angustiados, vazios? Incompreendido, ele descia aos abismos morais em que se compraziam e os erguia ao planalto da esperança na qual fruíam paz. Incompreendido, ele fazia isso. Sem qualquer receio, dedicou-se a atender a mulher aturdida, enredada em situações deploráveis, em que se encontrava sem receber a mínima consideração. Descartada, excluída, adúltera ou obsediada. Dele recebeu a inefável ternura que a dignificou. Demonstrou quanto era merecedora da oportunidade de soerguimento. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Enquanto todos se voltavam contra os seus equívocos, ele a socorreu, por saber que ela era vítima das circunstâncias opressoras e do desprezo que experimentava. É uma visão sem julgamento, cheia de compreensão, de entendimento, de saber o que está acontecendo, o que aconteceu, qual é a história dela. Foi desse modo o libertador da escravidão feminina que soube corresponder ao seu afeto, porquanto algumas delas o acompanhavam na via dolorosa na cruz, e uma que fora vítima da perversidade da treva implacável e dele recebeu amparo, tornou-se portadora do mérito de anunciar-lhe a ressurreição, Maria Madalena. A partir dele, a mulher começou a sair do cárcere dos preconceitos para alcançar na atualidade a governança de nações e povos, como está acontecendo, não é? Busca imitá-lo. Algumas pessoas se incomodam com a palavra imitar, né? A psicologia chama de modelar. Modela, faça igual, vamos aprender, vamos aprender. Elege os abandonados, os tristes e sofridos, aqueles que perderam praticamente tudo, menos o direito de receber o amor e a luz da caridade. São nossos irmãos do carreiro da agonia, que desconhecem a aventura da dignidade e do respeito, extraviados do caminho redentor
que proporciona a conquista da sabedoria. Amargurados nunca experimentaram o prazer de receber afeição ou apoio. Normalmente açoitados pela ventania das incompreensões e empurrados para os pântanos do desespero em que se encontraram. E estamos aprendendo com o Espiritismo. Nos trabalhos assistenciais, o Espiritismo propõe a caridade como salvação, ou seja, como evolução, no qual o indivíduo sai do discurso, da palavra somente, e põe a mão na massa, ou seja, colabora no socorro, no auxílio, no amparo, na amizade àqueles que necessitam, nas mais diversas situações. Permanece, portanto, na segurança em Deus e nele confia, deixando-te conduzir. Ele sempre estará ao teu lado, mesmo quando não buscado. Embora ignorado, ele é o hálito da vida em tua vida. Portanto, no momento em que te encontras combalido, sob os fórceps dos testemunhos, deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime em cuja direção rumas no fatalismo da evolução. Deixa-te conduzir. Eu lembro de outro livro de Joana de Ângeles, que ela vai dizer que uma das características da maturidade do indivíduo é ele se deixar seguir, como que é? É ele se deixar seguir a divindade. Ele se permite seguir a divindade. Porque se ele seguir apenas o ego, os interesses imediatistas, ele fica andando em círculo. A pessoa madura sabe o que tem que fazer. E como diz aqui, seguir a divindade é o caminho certo. Portanto, no momento em que te encontras combalido sob os fórceps dos testemunhos, deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime. É a meta, é o caminho. Amigos e amigas, mais uma vez fizemos o estudo de Joana de Ângeles, o livro Seja Feliz Hoje, estudando o capítulo Segurança em Deus. Espero que possamos ter uma boa semana, que os benfeitores nos ajudem, que nós estejamos alinhados com a proposta do Espiritismo, de Jesus, nosso Mestre. Que essa segurança em Deus seja um exercício de estar seguindo aquela proposta de Jesus. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo e de todos. De tudo e de todos, né? Porque não é um amor interesseiro, não é um amor com segundas intenções, mas é um aprendizado de estar em contato com a divindade, que é o roteiro das nossas vidas, que é o caminho da nossa evolução, né? Essa segurança em Deus, certamente quando nós estivermos mais pacificados e assimilado estes ensinamentos, caminharemos com mais segurança, com mais leveza, com mais fluidez do que esses tormentos altos e baixos das perturbações que passamos. Então, desejo que você tenha uma boa semana, que estes ensinamentos sejam úteis para todos nós, né? Agradecemos desse modo ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores que nos ajudam neste momento de estudo e que possamos, no próximo encontro, continuar os nossos estudos. Boa semana a todos.